Bom, a gente precisa entender, como eu falei na outra live aqui para vocês, que o que mais importa para a saúde, para recuperar, manter e melhorar a saúde, é adotar, manter e melhorar os seus hábitos de vida. Isso aí não sou eu quem está falando, são os maiores estudos, até com 730 mil pessoas, tem estudos já desse tamanho, feitos até hoje, tá? Pela humanidade. Isso aí você pode pesquisar no ChatGPT, no Perplexity, no Gemini, no DeepSeek e companhia. E eu falo quais são esses hábitos saudáveis de vida: água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, são vários, tá? São 15. Lá no dominesuasaude.com.br, que a Kelly deve ter falado para vocês, é o meu último livro que está gratuito para vocês, para download nesse link. Vocês podem saber mais, tanto fazer o download do livro quanto outras coisas gratuitas para ajudar, lá no dricaroalves.com.br, tá? Mas de todos os 15 hábitos saudáveis de vida, tem um que se destaca, que é a água. É o primeiro hábito adequado, toma água de hora em hora mesmo sem sede, tá? E depois que você está tomando água de hora em hora mesmo sem sede, até menos, dependendo do seu metabolismo, do exercício, alguma coisa assim, você procurar uma água de qualidade, tá? Qualidade da água é algo que hoje em dia a gente não deve brincar. E quando a gente entende que 75% do corpo é água, 72% do cérebro é água, 92% do sangue é água, 56% dos músculos é água, 80% das articulações em geral é água, 25% dos dentes e ossos, aí você entende o quanto é importante ter uma água boa, tá? E a gente sabe, vocês já estão carecas de saber que água ela é importante para dezenas de funções no organismo, tá? Especificamente no contexto do diabetes, a água tem algumas importâncias. Por exemplo, ela é fundamental para transportar nutrientes e oxigênio para as células. Por quê? Se as células não recebem nutrientes e oxigênio, não conseguem queimar a glicose direito, tá? E ela acaba intoxicando. Segundo, a regulação da temperatura corporal. A água contribui. Se você não regular a temperatura corporal, o seu metabolismo não queima a glicose para gerar energia, gerar temperatura, gerar calor. A água é fundamental para lubrificar as articulações, tá? Você pode ter deposição de glicose e de produtos inflamatórios nas articulações com pouca água no dia a dia. A água participa das principais reações bioquímicas no organismo, quase todas ocorrem em meio de água, inclusive as de você queimar a glicose de uma forma correta. E a água é fundamental para eliminar toxinas e metabólitos, incluindo o excesso de glicose através da urina. A água, ela salva o pré-diabético ou o diabético, porque muitas vezes ele excreta o excesso de glicose pela urina, tá? Se tomar água direito. Para vocês terem uma ideia, um estudo do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de 2020 mostrou que células desidratadas têm uma menor eficiência para captar a glicose, mesmo que tenha insulina. Isso vai causar um quadro de resistência à insulina, que acaba agravando o diabetes, tá? A água é fundamental para produzir ATP, a energia a partir da glicose, ou seja, consumir a glicose para você gerar ATP. Porque, na verdade, nossa molécula energética não é glicose, nunca foi. É o ATP, que pode ser regenerado a partir de glicose ou de ácidos graxos de cadeia média, de cadeia simples, tá bom? E como é que a água ajuda a regular a glicose na corrente sanguínea, que é a glicemia? A hidratação adequada está ligada diretamente ao controle da glicemia da seguinte forma. Primeiro, quando você toma água direito, você consegue controlar a glicose por diluir a glicose. Então, quanto mais água, mais você dilui a glicose. E quanto mais glicose você tem, mais a pessoa normal tende a sentir sede para poder equilibrar esse excesso de glicose. A pessoa normal. O diabético crônico, muitas vezes, ele tem uma perturbação do mecanismo da sede, que salvaria a vida dele, tá? A água melhora a resposta à insulina. Tem estudos que indicam que níveis adequados de água no organismo ajudam o organismo a melhorar a sensibilidade à insulina, para o pâncreas não ter que produzir insulina demais e acabar entrando em exaustão. E a água ajuda a reduzir a hiperglicemia, a glicemia excessiva na corrente sanguínea,
Também indiretamente, porque a falta de água faz o corpo liberar um hormônio chamado vasopressina, lá pela hipófise, que é uma glândula no meio do cérebro. E essa vasopressina, ela pode estimular a produção de glicose pelo fígado. O fígado quebrar seus músculos e suas reservas para produzir glicose, piorando o quadro diabético, tá? Então, assim, um estudo de 2011, publicado no Diabetes Care, tá? Uma revista, mostrou que as pessoas que consumiam menos que meio litro de água por dia, elas tinham um risco aumentado de desenvolver hiperglicemia, que é a glicose aumentada na corrente sanguínea, e o diabetes tipo 2 por conta do aumento desse hormônio chamado vasopressina. Ninguém fala dele. Agora vocês estão sabendo aqui. A gente tem que lembrar também que tomar água direito ajuda a estimular uma proteína quinase ativada por AMP, que é chamada de AMPK. E essa proteína quinase, ela melhora a captação de glicose pelos músculos e pelo fígado, assim diminuindo a glicose circulando na corrente sanguínea. Isso foi publicado no Journal of Nutrition de 2022. Eu estou citando as referências, depois desse roteiro, a Timol pode mandar para vocês terem evidências científicas, tá? Para falar com os clientes, pacientes de vocês. E uma meta-análise de 2023, ou seja, um estudo imenso, com 15 mil participantes, publicado na revista Nutrients, ele mostrou que para cada 200 ml que você aumenta de água por dia, você diminui o risco de diabetes tipo 2 em 7%. Então imaginem, tomar os 3 litros de água por dia é realmente de água de qualidade, é realmente uma coisa para ajudar até a prevenir o diabetes, não só tratar melhor, tá? Sobre os riscos da desidratação no diabetes. A desidratação é um problema muito frequente no paciente diabético, porque o excesso de glicose na corrente sanguínea vai fazer com que os rins puxem muita água para diluir esse açúcar e jogar para fora do corpo. Então a pessoa tende a ter uma perda excessiva de líquido pelos rins para diluir a glicose, para salvar a vida dela, tá? E aí a desidratação nos diabéticos, ela vai ter quatro problemas principais. Se você tem menos água, você aumenta proporcionalmente a quantidade de glicose na corrente sanguínea, a hiperglicemia. Então, a glicose vai se concentrar mais no sangue e vai tornar mais difícil de ser metabolizada pelo excesso. E a gente sabe que glicose em excesso aumenta a chance de Alzheimer, de inflamação, de degeneração hepática, de fígado gorduroso, inflama no geral. Em segundo lugar, o excesso, a desidratação faz com que o risco de cetoacidose diabética aumente, principalmente no diabético tipo 1, que pode levar a uma desidratação que leva a um quadro grave. O que é a cetoacidose diabética? É o diabético começar a produzir muitos corpos cetônicos, tá? Que é um combustível, um tipo alternativo de combustível que pode ser produzido e que pode intoxicar até o cérebro se estiver em excesso, tá? Isso pela desidratação. Terceiro, a falta de água vai reduzir a capacidade dos rins de filtrar, de fazer a função deles. E isso vai agravar patologias dos rins. E a gente sabe que os rins, quando pifam no diabético, é meio caminho para depois o coração pifar. Em quarto lugar, a desidratação faz o sangue ficar mais grosso. O sangue mais grosso vai fazer com que os vasos sanguíneos apertem mais esse sangue para ele circular. E por conta disso, a pressão aumenta, podendo levar à hipertensão, que ainda pode levar a complicações cardiovasculares do diabetes. Mas não é só isso. A desidratação crônica do diabético pode levar à neuropatia diabética e às demências, tá? Isso está no Journal of Diabetes Complications de 2022. E os diabéticos desidratados, eles têm um risco 3 vezes maior de infecções, de acordo com a Fundação Nacional dos Rins americana, tá? Então, Ícaro, como é que a água ela ajuda a prevenir o diabetes tipo 2? Mas, Ícaro, você está falando que água, hidratação adequada e de qualidade pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2? Exatamente. Por quê? Melhora a função renal, e aí quando os rins funcionam direito, você excreta água adequadamente ali pelos rins, sem sobrecarregar, tá? Você reduz o risco de resistência à insulina, porque a água ajuda a manter os receptores das células à insulina mais sensíveis, então seu pâncreas vai precisar produzir menos insulina. E
é, se você trocar os refrigerantes e os sucos, que costumam ter aditivos de açúcar, é, industrializados e refrigerantes por água de qualidade, você reduz a ingestão de açúcar, que é um dos principais fatores mundiais que leva a diabetes. O consumo de refrigerantes, bebidas açucaradas e excesso de carboidrato. Eu conheço até pacientes que chegam mais compensados do que deveriam numa primeira consulta comigo, porque tomam muita água. Então, a água é fundamental para o diabético, tá? E para o obeso, para poder queimar gordura melhor. Para vocês terem ideia, um estudo com mais de 3 mil adultos, publicado na Diabetes e Metabolism, de 2011, ele demonstrou que pessoas que consumiam mais de 1 litro de água por dia tinham menor risco de desenvolver resistência à insulina, em comparação com quem tomava metade do que isso. E vocês já sabem que cada aumento de 200 ml de água por dia, você veja, uma coisa boba. Quanto melhor a água, mais eficaz ela é. Já diminui o risco de diabetes em 7%, tá? E a gente tem que lembrar de um efeito epigenético da água, que é o quê? Um efeito de melhorar a expressão da genética que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes em vários familiares, como eu tenho. Eu tenho zero diabetes, eu tenho 50 anos de idade, tá? Vou fazer em agosto. Então, quando você hidrata adequadamente, você modula a sua genética, os genes envolvidos na síntese do GLUT4, que é um receptor fundamental para você poder ter sensibilidade à insulina e botar a glicose para dentro das células musculares, para elas trabalharem, e do fígado, para sair da corrente sanguínea. Por quê? Glicose demais na corrente sanguínea vai fazer o efeito da calda de pudim. Como é que a gente faz calda de pudim? A gente pega açúcar, bota na panela, mexe com calor e vai virando aquela calda grudenta que depois pode virar até uma pedra. Toda vez que você consome um excesso de glicose, no diabético é pior, essa emergência acontece. O cérebro percebe, nossa, vai açucarar tudo, vai entupir os vasos sanguíneos. Então é uma emergência para o cérebro ele perceber que tem glicose demais na corrente sanguínea. Por isso que a insulina é rapidamente liberada e através do receptor GLUT4, você tem muito dessa glicose sair da corrente sanguínea para ser utilizada pelos tecidos. Glicose não pode ficar sobrando na corrente sanguínea. E tomar água direito ajuda você a fazer esse processo melhor, tá? Isso foi Harvard que soltou esse estudo em 2023. E 23. E um estudo na prestigiada revista Hepatology, que é hepatologia em inglês, de 2022, mostrou que tomar água direito ajuda a metabolizar as gorduras no fígado, reduzindo a gordura no fígado, tá? Bom, qual a melhor opção para a gente monitorar se o diabético está tomando água direito? Cor da urina, claro, tá? Mas se a urina estiver clara, geralmente a hidratação está adequada, manter. Eu geralmente peço para os pacientes tomarem 3 litros de água por dia, no mínimo, bem distribuídos, tá? E a urina escura significa que tem que ter mais ingestão de água. Mas tem que monitorar também os sintomas como cansaço, boca seca, tontura, tá? E às vezes um exame de bioimpedância também pode ajudar a avaliar o nível de hidratação corporal, tá? Tem sensores para hidratação, mas no Brasil não se usa muito. E tem várias análises de saliva, como por exemplo de sódio na saliva, que podem dar uma ideia da desidratação. Mas, gente, a melhor coisa que você faz é fazer um hemograma, ver se ele não está concentradão, sabe? Fazer um exame de urina, ver se o pH não está ácido demais e monitorar os sintomas da pessoa, tá? Boca seca, língua muito branca, urina escura, pele seca e por aí vai, tá? E qual é a quantidade ideal de água para pessoas com diabetes? O cálculo geral oficial é de 35 ml de água por quilo de peso, mas eu não uso esse cálculo. Eu coloco 3 litros como mínimo por dia, principalmente para o diabético, principalmente, tá? Tomar distribuído de hora em hora e se faz exercício físico, aumentar mais ainda a quantidade de água. E quando a glicose está alterada, eu aviso, tem que tomar mais água ainda, tá? Os idosos, eles precisam de pelo menos 2 litros de água por dia, mesmo que não sintam sede. Lembre-se sempre disso, porque idoso sente menos sede. A fonte desse dado é a Organização Mundial de Saúde pelo seu consenso de 2023, tá? E é claro que tomar 3 litros de água por dia, mais meio litro
para cada hora de exercício. É um cálculo preliminar, você vai ter que ver como fica a cor da urina da pessoa quando pratica, mas assim, um mínimo de 3 litros por dia, mais água no exercício físico e acompanhar a cor da urina, tá? E assim, existem várias águas que ajudam, de acordo com estudos científicos, para o diabetes. Por exemplo, a água alcalina, a gente sabe que a água magnetizada ela fica mais alcalina, ela pode ajudar a reduzir a acidose metabólica leve, que é comum em diabéticos, pelo excesso de glicose principalmente, e pelo mau funcionamento dos rins, tá? E a água alcalina pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina também. A água mineral com eletrólitos, ela também, principalmente quando repõe magnésio e potássio, ajuda porque o magnésio e o potássio são minerais essenciais para o metabolismo da glicose, tá? A água com limão pode ajudar a auxiliar a digestão e também a alcalinizar o organismo. Tem gente que toma berberina, vinagre de maçã na água. Isso pode ajudar a reduzir a glicose depois de comer, tá? E eu devo acrescentar para vocês que a água magnetizada, ela é uma das águas que costuma ser mais fluida e costuma entrar melhor na célula, circular melhor, até para remover o excesso de glicose e levar a glicose para as células que precisem dela. Ou seja, eu recomendo que vocês usem esses argumentos para que os seus clientes e pacientes possam ser melhor convencidos dos benefícios, tá? Lembrar que a água hidrogenada, ela reduz o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres em diabéticos tipo 2, isso de acordo com a revista publicada na Antioxidantes de 2023, tá? Lembrando que a água magnetizada, né, mais alcalina, ela tende a ser mais hidrogenada naturalmente, tá bom? Só cuidado porque a água muito alcalina, demais, ela pode interferir na absorção de metformina, que é um dos remédios mais utilizados para o tratamento de diabetes, tá? E aqui vai aquele alerta, né, que vocês sempre precisam é, passar para os clientes, pacientes de vocês, que é uma troca muito saudável tirar refrigerantes e sucos industrializados, até bebida alcoólica, e trocar por água adequada. Evitar os chás adoçados, sabe? O chá com uma boa água no dia a dia. Então, assim, tudo que tem adição de açúcar é ruim, principalmente para o paciente desidratado, mais ainda se ele for diabético, tá? E a água de qualidade, se o paciente puder substituir essas coisas pela água de qualidade, em algumas semanas ele percebe o benefício, percebe que fica melhor e ele consegue, com força de vontade também, tá? Deixar o vício para trás dessas bebidas industrializadas e refrigerantes. Lembrando que um estudo de Harvard, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que substituir refrigerante por água, uma coisa simples, reduz o risco de diabetes tipo 2 em até 25%, tá? Uma lata de refrigerante pode aumentar a glicemia em 45 miligramas por decilitro, de acordo com o estudo da Universidade de Stanford de 2023, tá? Então, para terminar, algumas técnicas, algumas dicas práticas para manter uma boa hidratação. Manter sempre uma garrafa de água por perto, porque se não tem praticidade, muitas vezes a pessoa esquece, né, de tomar a água como deveria, ou fica com preguiça de tomar. Definir metas diárias, tá? Por exemplo, vou beber 600 ml a cada 3 horas, ou botar o relógio para despertar, ou botar o celular, tá? Lembrar de beber um copo d'água ao acordar e meia hora antes ou uma hora depois das refeições. O único período onde uma água mais ácida ela vai um pouco melhor, como por exemplo a água com gás com limão, em pequena quantidade, é junto às refeições. Fora isso, água afastada das refeições, tá? Não esperar pela sede para tomar água, porque sede já é sinal de desidratação. Isso está no meu livro, que eu sugiro que vocês leiam no capítulo de água, dominesuasaude.com.br, tá? Aplicativos e lembretes no celular ajudam muito, tá? E você deixar um jarro de 1 litro perto, ou na garrafa, botar um raminho de alecrim ou de hortelã, ou espremer umas gotas de limão, pode ajudar bastante, tá? Para algumas pessoas que não gostam de água em si, enganar um pouco o paladar. Então, assim, espero que depois dessa mini aula vocês agora entendam que a água ela desempenha um papel fundamental no controle da glicose e pode ser o salva-vidas do diabético, prevenindo complicações e problemas da saúde metabólica geral e do diabético. O paciente diabético ele precisa manter um consumo regular de água para prevenir desidratação e reduzir o risco de hiperglicemia,
que é uma das coisas que mais dá problema para o diabético, e pequenas mudanças, como substituir bebidas açucaradas por água, podem trazer grandes benefícios a longo prazo. E a gente tem que lembrar que o impacto econômico é muito grande. Aqui vai uma dica geral para vocês. Não sei se vocês sabem, mas os pacientes bem hidratados, eles têm custos médicos quase 20% menores. Ou seja, o paciente bem hidratado, ele tende a custar 20% a menos para os serviços de saúde público e privado. Isso foi publicado no Journal of Health Economics de 2023, tá? E é claro, combinar a água adequada com dieta e exercícios reduz o risco de diabetes tipo 2 em 58%, tá bom? Essa é a minha humilde contribuição de hoje para vocês e daqui a pouco, né, eu calculo que o Rômulo vai falar, eu fico à disposição para poder tirar eventuais dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Ícaro. Com certeza foi uma aula que nós tivemos aqui, né? Aprendemos bastante, fiz algumas anotações. E essa importância de uma água de qualidade é justamente o que o Rômulo vai explicar agora. Inclusive, vai mostrar um depoimento de alguém que, exatamente por fazer essa mudança na água, teve aí bons resultados no diabetes. Então, eu te agradeço. Quem quiser fazer perguntas, inclusive, tem algumas aqui já no chat. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com o doutor Ícaro. Vocês podem estar fazendo as perguntas que nós vamos responder. Queremos agradecer às mais de 400 pessoas que estão assistindo ao vivo e com certeza milhares ainda vão assistir a gravação dessa importante aula. Rômulo, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e queremos te ouvir agora com você. Muito obrigado pelo convite, Kelly. Estou muito feliz em poder dividir aqui com o Dr. Ícaro. É muito bom. Da última eu aprendi a importância da respiração e é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. E realmente, doutor, algo simples como o senhor disse e ajuda bastante. E gostei muito das dicas aqui também. Então, olha, só temos que agradecer, viu? Essa mente brilhante. Então, o doutor ele falou muito sobre essa água. Eu estou aqui para explicar para você como que nós podemos fazer com que essa água que você já tem na sua casa ela seja mais eficiente. Se tornando mais eficiente, o que ela vai fazer lá dentro do seu organismo? Então, preste bastante atenção para você ver por que que antes as pessoas tomavam água e não estavam tendo resultados. E agora, a partir do momento que a pessoa inclui esse projeto, os resultados acontecem. Inclusive, eu vou conversar daqui a pouco com o Francisco. Vai ser um depoimento internacional, mas aí vocês vão ver de onde ele veio. E ele conheceu esse projeto aqui. Quais os benefícios ele conseguiu alcançar introduzindo esse projeto, né? Porque a água ele sempre tomou. Então vamos entender primeiramente por que que a água se torna mais eficiente. Como o Dr. Ícaro comentou, é um hábito que nós temos, né? Ninguém altera a rotina, mas a gente pode tornar esse hábito mais eficiente. Então vamos entender aqui, ó, tem a célula, é claro que isso aqui é uma ilustração, mas a célula tem um orifício onde a água entra. E aqui tem o núcleo celular que, se receber a hidratação correta, né, ou receber aqui o que nós colocamos aqui, ó, os nutrientes oxigênio e hidrogênio, vai funcionar melhor. Então tá lá a sua célula esperando a hidratação, tá? Mas o problema não é a falta de água, até que muitas pessoas tomam bastante água, mas a água está parada. E aqui, ó, tem os cluster. A água parada, uma molécula, ela vai sendo atraída a outra e vai formando macromoléculas. Então, olha só, a pessoa está tomando água, só que olha a quantidade pequena que realmente é aproveitada pelo organismo. Essa é a água normal. Então, essa água ela ficou limitada a matar sede, né? Então, a pessoa toma água quando está com sede. Não estou com sede, não tomo água. Porque a gente acredita que é somente essa função. Só que a água ela pode ser muito mais do que isso se ela estiver extremamente leve ou eficiente. Então, tá lá. Você tem um bom filtro na sua casa, você compra água mineral, excelente. Mas ela está parada. Tá vendo ali os cluster? Olha só como torna essa água mais leve. Então nós temos um dispositivo que eu vou mostrar agora que ele vai atuar na quebra desse cluster. Ele vai agitar as moléculas de água, como se a água voltasse a ter movimento. Uma vez que ela está extremamente leve,
Olha só o que que acontece. Mais água adentrando a célula. Então eu tenho água que é mais do que hidratar. Ela vai alimentar as células. E nós fomos no principal centro de controle de qualidade e perguntamos se isso é verdade. Olha só a dureza da água. 9,9. Olha, depois de 1 hora, 1,5. O que é isso? É uma água pesada se tornando 6 vezes mais eficiente. Como isso é possível? Então, essa tecnologia que foi feito o controle de qualidade no Instituto Falcon Bauer, ele dura a vida toda. Você nunca troca. Por que que eu apoio esse projeto há praticamente 19 anos? Além da eficiência dele, não tem contraindicação e dura a vida toda. Isso é música para os meus ouvidos, né? Um dispositivo que dura a vida toda. Então, isso é um investimento na saúde. Você vai colocar lá na sua água filtrada e vai começar a fazer o uso. Esse outro dispositivo, ele libera minerais na água. E ele vai liberando o cálcio e o magnésio, que são um dos dois principais minerais que nós temos. Aí talvez alguém diga: ah, mas eu tenho excesso de cálcio, eu não posso. Então vamos lá, como eu sempre digo, conhecimento te ajuda a tomar boas decisões. A questão não é a falta de cálcio, ou o excesso de cálcio, desculpa, é a falta do magnésio, que ele regula o cálcio naquele organismo que precisa, né? E libera o cálcio naquele organismo que tem o excesso. Então, os rins, que foi tão comentado aqui com o doutor Ícaro, tem os ductos renais. Com uma água extremamente leve, você vai fazer com que esse órgão funcione melhor. Sabe outro órgão que funciona muito quando você toma uma água extremamente leve? O fígado. Onde vai atuar também? No intestino. Então, esses três órgãos vão funcionar muito bem. Mas na diabetes, que é o assunto que nós estamos falando agora, né? Como esse projeto vai ajudar na questão específica da diabetes? Então, eu trouxe aqui algumas anotações. Primeira coisa, vamos falar do sangue. O nosso sangue, né, não é todos, mas a gente costuma dar uma fugidinha na dieta. Só que isso, de forma constante, vai criando uma sujeira. Como o doutor muito bem comentou, o sangue vai ficando com a viscosidade, né? E esse aumento da viscosidade vai impactar no aumento da pressão. Olha só o que que esse dispositivo faz, segundo essa comprovação científica aqui, que eu trago aqui para você, deixa eu só organizar aqui, mostra que o uso contínuo desse projeto diminui a viscosidade do sangue. Olha só que interessante. Diminui em torno de 23%. 23%. Isso quer dizer que quando o seu organismo diminui, né, essa viscosidade, o coração vai estar aliviado. Ele não vai precisar pôr pressão, né? Então, olha só, primeiro benefício, a pressão vai aos poucos, não é cura, tá? É uma somatória de fatores, mas a água é a maior parte do seu organismo. Então, olha só, a pressão diminuindo. Só que isso traz oxigênio para a sua corrente sanguínea, que é vida. Um outro estudo que nós temos diz que aumenta em torno de 10% a questão do oxigênio. Então, o seu rio, que é o sangue, passou a ficar limpo com oxigênio. Isso é vida, isso é mais nutrientes, é mais oxigênio chegando em toda a parte do seu corpo. E olha só, em especial na questão dos diabéticos. Uma vez que você faz o uso contínuo desse projeto, tem um mineral, como eu já disse, que é o magnésio. Olha só que interessante a conclusão do estudo. Diz aqui nessa conclusão, que vai ser compartilhado, ó, que o magnésio ele é necessário para a produção de insulina pelo pâncreas e também ajuda na sua função de metabolizar a glicose. Sem a insulina, o hidróxido de magnésio não é transportado do sangue para as células, onde é fundamental. Então, aqui nós estamos vendo algo que é muito importante para o seu organismo. Mas dê uma atenção agora nesse próximo slide. Olha só, que interessante aqui. Ajuda as células musculares a relaxar. Então, a resistência à insulina vai diminuir, o açúcar no sangue vai diminuir, e esse relaxamento do músculo do coração, então vai diminuir os problemas cardíacos e auxilia ali na transformação do excesso de glicose no sangue em glicogênio. Então, aí vai ficar lá no fígado, vai ser eliminado. Olha só quantos benefícios tomando água. Será que tem mais? Sim.
Olha, uma pessoa me perguntou essa semana sobre a questão de dores. Nós vamos ver agora com o senhor Francisco, né? Nós vamos, se ele estiver na sala, levante a sua mãozinha, por favor, virtual, e nós vamos ver sobre como esse projeto pode ajudar no câncer. Não é cura do câncer, não é cura, mas eu vou trazer uma informação que foi descoberta em 1931. O cara ganhou até o prêmio Nobel, o cientista. E muitas vezes a gente não sabe essa informação. Então vamos aqui conversar com o senhor Francisco. Boa noite, seja muito bem-vindo. Ativa teu microfone aí, por favor, senhor Francisco. Isso. Boa Boa noite, noite. boa noite a toda a audiência. Ótimo. O senhor é natural de qual país? Eu sou originário de Cuba, cubano. Cubano. Então seja muito bem-vindo. Tem quanto tempo no nosso país? 2 meses, 2 meses. 2 meses. E o senhor me disse que sofria com a diabetes. Me conta um pouco o que essa diabetes trouxe para o senhor aí de negativo, senhor Francisco. Eu faz 15 anos que tenho diabetes, 15 mas anos. 15 anos. E durante esses 15 anos, a qualidade da sua vida foi diminuindo, infelizmente, né, senhor Francisco? Sim, é assim. Quando eu tinha 52 anos, começou a diabetes e ainda tenho problemas de glaucoma e tenho perda de visão, produto da diabetes também. Então a visão também foi afetada. Sim, E há quanto tempo? E as dores? Também o senhor tem dores? Teve ou tem dor ainda? sim. Não, agora diminuiu o dor dos pés, porque quando começou o projeto de água magnetizada, faz 40 dias, mais ou menos, que eu comecei com o projeto. Quando comecei, eu não acreditava no projeto. Mas quando a senhora Silvia falou para mim do projeto, eu não acreditava, mas comecei o projeto para ver o que acontecia. Mas já quando tinha 30 dias do começar o projeto e então beber a água magnetizada, comecei a ver como progredia minha saúde, melhorava. Eu acordo de manhã e bebo 3 copos de água. E tal, começo depois, meia hora, tomo o café da manhã e faço exercício em algumas ocasiões. E eu vi que minha vida melhorou. Minha saúde, em grande medida, é boa. E então eu falo para toda a audiência que toda pessoa que possa ouvir e possa pôr em prática os conselhos do projeto em sua vida, vai dar certo, vai melhorar. Que bom, senhor Francisco. E antes o senhor tomava insulina? Sim, eu acordava com 10 unidades de insulina sim, de manhã e quando de noite 8. E hoje, como está? Mas já agora, depois de começar o projeto da água magnetizada, já eu não faço uso da insulina. Só metformina de manhã e metformina de noite. E quando acordo com 80 ou 90 ml. Tá? Então, estou muito melhor, minha saúde é muito boa e já não me lembro da insulina. Que bom, senhor Francisco. Muito obrigado. E as dores diminuíram. A insulina Sim, agora já não faz mais parte da vida do senhor. Tá dormindo melhor, senhor Francisco, sem as dores? sim, estou dormindo melhor, não tenho dor nos pés, sobretudo nos pés. De noite, muito dor tinha, mas agora não. Que bom, senhor Francisco. Fico muito feliz, muito contente mesmo que o senhor tenha acreditado no projeto, esteja fazendo uso e agora sim o senhor está investindo na saúde, viu? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso país e que o senhor continue assim, investindo na saúde, senhor Francisco. Um forte abraço, viu?
Obrigado por ser parte do projeto. Valeu, seu Francisco, muito bom. Então, pessoal, a diabetes realmente, né, não tem cura, mas tem controle. Agora, você que está aqui hoje, talvez você já percorreu um grande caminho em busca da saúde, mas percebe que os problemas estão acumulando? Então, está na hora de você investir na maior parte do seu organismo, que é água. Não altera a sua rotina. Agora, cada pessoa tem uma receita de tomar água. Então, a pessoa que te convidou, ela vai te dar uma receita. Ela vai te acompanhar. A Kelly vai falar disso mais na frente, mas nós estamos interessados que você invista na saúde. Chega de investir na doença. E tomando água 100% natural, sem contraindicação. E para finalizar aqui a minha parte, eu vou mostrar algo para vocês que isso, quando eu descobri, mexeu muito comigo. Infelizmente, essa informação não é passada adiante, né? Infelizmente, essa informação ela ficou parada no tempo. Não sei por quê. Ou eu sei, mas eu não vou comentar aqui, né? Não vem ao caso. Mas olha só que descoberta que foi feita em 1931. Olha só que interessante. Aqui, esse cientista que ganhou o prêmio Nobel, e você pode até pesquisar no Google, ele descobriu aqui a origem do câncer. Então, é a acidose, acidez, sujeira no sangue. E um ambiente assim não tem oxigênio, que chama hipóxia. Então, os tecidos com câncer são ácidos e os saudáveis são alcalinos. O que que esse projeto faz? Alcaliniza o seu organismo. Como o doutor Ícaro comentou, vai elevar pouco o pH, não é a intenção, mas é deixar essa água alcalinizante. Então, qual que é a causa primária do câncer, dos tumores? A sujeira, a falta de oxigênio. Qual que é a prevenção? Prevenção não é cura, tá? É você manter o seu organismo limpo. E a nossa comprovação científica mostra justamente isso: aumento do teor de oxigênio no sangue, deixando ele mais alcalino, né? Levemente alcalino. E aí tudo vai melhorando, né? Quem tem desgaste ósseo, o magnésio segura o cálcio, como eu disse. Então as dores vão diminuindo. Outra questão é o coração. Qualquer que seja o problema, insuficiência cardíaca, não importa, qualquer que seja o problema, você vai ter uma qualidade de vida superior. Não dá para a gente aprofundar aqui e falar de tudo, né? Inclusive, uma pessoa me procurou também que ela tem uma síndrome muito rara, né? Que a musculatura ela vai atrofiando. Então, assim, a maior parte do músculo é água. Talvez não vai trazer assim um alívio que você deseja, mas talvez a pessoa vai ter uma melhora significativa e a doença perde força. Um organismo limpo, os radicais livres vão embora. E aí os problemas degenerativos vão melhorando, vão diminuindo, e tem vezes que até regride. Nós temos vários depoimentos, tá? Então eu quero aqui finalizar minha parte agradecendo a oportunidade, e nós teremos outros momentos, e eu prometo que vou aprofundar em cada um desses problemas que nós comentamos, mas tenha certeza, você e a sua família merecem o melhor investimento na saúde. Um dispositivo dura a vida toda e o outro você troca de 3 em 3 anos. Isso é investir na saúde. Você merece, viu? E a sua família também merece. Então é com você, Kelly. Muito bom, Rômulo. Foi impactante, né? Mostrar que uma pessoa estava aí tomando insulina já, né? E teve aí mais qualidade de vida. Realmente, em muitos casos, as pessoas veem mais rápido, né? A melhora. Outros, cada organismo, como Deus nos fez com tanta sabedoria, cada organismo responde de uma forma. Então, agora eu vou chamar o doutor Icaro novamente. Fica por aí, Rômulo também, porque se alguém quiser te fazer perguntas, tem alguns aqui. Eu vou destacar aqui o doutor Ícaro. Pronto. Doutor Ícaro, tem algumas pessoas aqui fazendo perguntas, e aí eu vou ler algumas aqui, e se alguém quiser levantar a mãozinha para perguntar também, a gente abre para perguntas. Tem muitos elogios aqui para você, falou que ótima palestra. Teve uma aqui que perguntou assim, no diabetes tipo 1, temos que ter o mesmo procedimento? Tem que agir da mesma forma? Tem que saber o que que ela está querendo dizer, qual forma. Porque o que eu disse basicamente foi
que tomar água direito é fundamental e apontei uns 2 ou 3 estudos sobre água para o diabetes tipo 1, entendeu? Então, assim, água é fundamental para o diabético, seja um, seja dois, tá bom? Só o diabetes chamado de insípidos é que é outra fisiologia, tem a ver com hormônios da hipófise. A gente, a gente não fala dele, mas a maior parte dos diabetes é do tipo um ou 2, mellitus tipo um ou 2, ou seja, para esses, tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, uma água de qualidade é fundamental. Muito bom. Aí está perguntando aqui a Laura. Doutor, não tem problema em tomar água em jejum antes de escovar os dentes, por causa de bactérias produzidas enquanto dorme? Isso aí é um mito que foi colocado, sabe? Muito mais pela indústria que quer que você consuma pasta de dente e escove os dentes de manhã cedo. Isso é desnecessário, tá? Se você tem uma boa higiene bucal no seu dia a dia, você vai acordar e não vai ter essa proliferação bacteriana tão grande. Você tomou água direito na noite anterior, você escovou os dentes antes de dormir, você teve uma dieta adequada. Então, para quê? Você meteu um creme dental com flúor logo antes de comer para aumentar o flúor na comida? Então, não faz sentido, tá? Até porque a sua acidez estomacal, ela vai dar conta das bactérias que estavam dentro de você e que você estava engolindo a noite inteira, tá? Agora, se você quiser tomar um shot de manhã, sabe, um pouco mais quente, você bochecha, engole, tá? Tudo bem, você vai fazer um dumping, uma limpeza um pouco melhor, mas esse negócio de escovar os dentes assim que acorda, eu sempre achei isso bizarro, eu nunca vi respaldo científico para isso. Ah, que bom. Então eu também, eu tô nessa também tem uns anos. Sim. Inclusive troquei minha pasta de dente já tem uns anos e vi muita diferença mesmo. Acho que os meus dentes é algo que eu vejo como muito precioso, então é muito importante todos nós cuidarmos aí do nosso sorriso. Alguém está perguntando assim, ó, não é a K2 que guia o cálcio para o lugar certo nos ossos? Ou alguma coisa assim. Assim, sim, tá? Mas vamos lá. O cálcio tem todo um caminho no corpo, né? Quando você ingere o cálcio, você vai precisar da acidez estomacal para opsonizar esse cálcio para você poder absorvê-lo nos intestinos, tá bom? Quem vai comandar o grau de absorção intestinal do cálcio vai ser a vitamina D3. Aí, quando ela está no sangue, a vitamina K2 ajuda a guiar, mas não é só ela. É o exercício físico, é a quantidade de proteínas, é o ganho de massa muscular, é o sono, é o magnésio, sabe? Então, não dá para a gente jogar no corpo, nada é unifatorial. Tudo no corpo é multifatorial, tá? Então, devo dizer que ninguém deveria usar vitamina D3 sem K2 junto, a não ser que coma muitos produtos fermentados e companhia, que não é a realidade da maioria da população. Mas a mulher precisa do estradiol para guiar o cálcio adequadamente. O homem precisa de um pouquinho de estradiol e da testosterona. Então, não dá para jogar só na K2, mas ela com certeza é muito importante. Muito bom. A Patrícia perguntou, qual a diferença entre o diabetes tipo um e o tipo 2? Bom, no diabetes tipo 1, você tem uma falência das células beta-pancreáticas nas ilhotas de Langerhans. Então, você para de produzir a insulina, tá? Gradativamente, você vai produzir muito pouco ou para de produzir completamente, que muitas vezes é um mecanismo até autoimune. Então, no diabetes tipo 1 é falta de insulina, tem que repor insulina e procurar se chegar à menor dosagem possível para usar. Porque a insulina é um hormônio que quanto mais sobe, mais você envelhece precocemente, inflama, tá? No diabetes mellitus tipo 2, você vai desenvolvendo uma resistência à insulina. Aí o seu pâncreas vai tendo que produzir quantidades cada vez maiores de insulina e que não atua adequadamente no organismo. Resultado, você vai levando o pâncreas à exaustão e tem pacientes que acabam pifando o pâncreas com o envelhecimento e tendo que ser tratados mais ou menos como diabéticos tipo 1. Mas a maioria, infelizmente, morre antes de outras coisas ou de Poxa, complicações de diabetes. que pena. É muito triste mesmo essa doença, né? Doutor Ícaro, a Gessilane perguntou assim, ó, explica sobre o tipo de diabetes e também sobre, já explicou, acabou de explicar, Isso. sobre quais os fatores que causam a diabetes. Acho que também deu uma explicada mais. Fatores que causam diabetes, tipo 1, geralmente genético, alguma doença autoimune
ou então alguma coisa extremamente traumática, sabe, que sobrecarregou o organismo em alguns casos, tá? Mais raro isso. Diabetes mellitus tipo 2, disparado, os principais fatores que levam são comer glicose demais e exercício físico de menos. Agora, existem casos já hoje em dia de gente que está muito inflamada, que está com excesso de radicais livres e que acaba desenvolvendo diabetes. Em casos bem raros, pessoa que toma uma quantidade absurdamente baixa de água também pode ter esse problema. Mas tem que ser absurdamente baixa. São os fatores Poxa. mais comuns. E tem Doutor alguns Icaro, medicamentos que, com o tempo, se usar demais, podem levar também, mas é mais raro assim. ok. A Carmeci pediu para você comentar sobre a fibromialgia. Doutor Ícaro deu uma aula na comunidade sobre fibromialgia, acho que no mês passado. Que aula fantástica! Eu aprendi bastante, inclusive milhares de pessoas estão aparecendo com mais fibromialgia, e eu acredito que esses hábitos de vida aí que você citou tem muito a ver. Você pode falar um pouquinho? Tem. A comunidade é uma comunidade fechada que eu tenho. Se vocês quiserem entrar, vai ser um prazer ter vocês lá. E é uma comunidade onde vocês têm contato comigo toda semana. Quando eu não fico na semana, eu faço uma reposição e tudo. E é difícil ter uma comunidade onde o médico está lá toda semana. O pessoal realmente grava produto e deixa lá. Eu não, eu quero guiar as pessoas. Vocês podem saber mais sobre ela no comunidade.dominesuasaude.com.br. E aí o que que acontece? Lá no dricaroalves.com.br também tem o link da comunidade, tá? Comunidade Domine Sua Saúde. Se você quiser ver um material aberto sobre fibromialgia, tá lá no icaro.med.br/fibromialgia, tá? É porque fibromialgia deu 2 horas de aula na comunidade, muito difícil resumir aqui. Mas basicamente o que eu digo para vocês é que eu não conheço paciente com fibromialgia, não conheço que não seja ou ansioso ou depressivo, na maioria das vezes um pouco dos dois, e que tenha hábitos de vida excelentes. Todos os meus pacientes que melhoraram a ansiedade e depressão e melhoraram os hábitos de vida acabaram com a fibromialgia. Tá? Então vale a pena acessar o que está lá no icaro.med.br/fibromialgia. Tá? É gratuito esse material. E na Muito comunidade tem a importante. aula mais completa. Muito importante. Eu vou pedir para a Luz abrir, por favor, o seu áudio e fazer a pergunta. E você fechou, Luz. Eu vou mandar novamente. Dá só um clique, tá? Ok. Boa noite, seja bem-vinda. Nós não estamos te ouvindo. Agora tá? Agora sim. Boa noite. Agora sim, Boa boa noite. noite, bem. O que que acontece? Até que ponto, doutor, a água magnetizada, ela pode equilibrar as questões dos nossos minerais, dos minerais do nosso organismo? A água magnetizada em si não vai equilibrar mineral nenhum, porque ela não tem Só um minerais em minuto, eu si, não estou te tá? ouvindo direito do meu som. Tá ouvindo agora? Ok. A água magnetizada em si, ela não tem minerais nela. Mas a água magnetizada conduz melhor todos os minerais que você ingerir para dentro das células. Então, o que que acontece? Quando você usa os dispositivos da Timol, se eu não me engano, eles adicionam na água cálcio e magnésio, né, Isso, Kelly? isso, aham, Então, através do e se Topega Mais. você comer adequadamente uma dieta boa, você vai ter mais de 20 a 30% de condução melhor do que você comeu para as suas células, tá bom? Então, assim, diretamente a água magnetizada não vai dar mais do que o que tem o aditivo lá, né, no outro tubinho de cálcio e magnésio. Mas tudo que você comer, que chegar numa água magnetizada, junto a bons hábitos de vida, vai chegar melhor às células, tá? Mas aí, então, nesse caso, seria ideal suplementar? Suplementação é um dos hábitos saudáveis de vida. Se a senhora acessar o Domine Sua Saúde, meu livro, tem um capítulo sobre suplementação.
Ninguém vai comer meio quilo de peixe de águas salgadas orgânicas profundas por dia. Então, tome seu ômega 3. Ninguém vai comer 3 pés de couve todo dia. Então, tome seu magnésio. Ninguém vai comer 1,5 kg de carne vermelha por dia. Então, tome sua creatina e por aí vai. Então, todo mundo precisa de alguma suplementação junto a uma boa dieta e uma boa água de base. Ok, gostei, obrigada. Por nada. Obrigada, Lourdes. Sucesso aí, boa saúde. Deixa eu ver quem mais aqui. As pessoas agradecendo, falou que não sabia da questão da fibromialgia, é, pedindo o link do Dr. Icaro, eu acabei de colocar aqui, deixa eu ver se tá. Ah, pronto. Ó, já tinha colocado lá em cima, tá aqui, vocês podem clicar. Enfim, eu acho que já deu a nossa hora, né? Que o doutor Ícaro, ele está desde cedo aí trabalhando bastante, nos deu É aqui verdade. esse presente de uma hora. Então, vamos encerrar. Certamente nós temos bastante material aqui, né, Romulo, para as pessoas pesquisarem e ter mais saúde e qualidade de vida. Claro que não é uma única coisa que vai melhorar a saúde de ninguém, não é a única pílula que vai melhorar a vida de ninguém, mas tudo é uma adição, é um tijolinho, né? Hábitos de vida saudáveis, com certeza fazem sim com que a gente tenha boa saúde. Gostei muito do doutor Ícaro falar que apenas 200 ml a mais de água faz com que 7% das pessoas diminua a diabetes. Então, é um Não, número. não. 200 ml de água por dia a mais diminui a chance de uma pessoa desenvolver diabetes em 7%. Pronto, Tá? melhorou ainda. E teve a questão aqui também de 20% de menos doenças, né? Quando a pessoa mantém uma boa hidratação. Foi isso, né? 20% menos gasto com saúde para os sistemas público e privado quando a pessoa melhora a sua hidratação. Pronto, bem explicado. E nós temos aqui realmente um projeto de saúde que vem ajudando milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em vários países. Então, tudo que vocês aprenderam, que vocês ouviram, tanto do Dr. Ícaro, tanto do Rômulo, nós podemos aí ter esse conhecimento sendo usado. 70% do nosso organismo é água. Então, como você está cuidando do seu 70%? Procure a pessoa que te convidou, né, que ela vai te passar informações adicionais. Vocês já tiveram informações excepcionais aqui. E eu espero que vocês tomem uma decisão. Porque, assim como o pai do doutor Ícaro, né, que veio a ter outras doenças por causa do diabetes, né, eu tenho certeza que vocês que aceitaram esse convite também têm o diabetes por causa de alguma situação, seja estresse, seja alimentação, mas que também pode levar a outros tipos de doença. Não deixe isso acontecer com você. Tome uma boa decisão. Rômulo e doutor Igor, posso se despedir. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Foi uma noite maravilhosa que nós podemos contribuir com outras pessoas para terem mais saúde e qualidade de vida. Rômulo, por favor. Eu acho que ele travou. Ah, então, gente, muito obrigado pelo convite, tá? Eu gosto muito da Kelly, sabe? É uma profissional muito competente, sabe? Em distribuir saúde, muito esforçada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Possivelmente no futuro a gente se vê de novo. Que Deus abençoe vocês. E eu recomendo que cada um de vocês leia o livro. Se a Kelly puder botar o link lá depois, tá? Coloquei Porque, aqui já no chat aqui e já coloquei nos grupos. ótimo, porque o livro é gratuito para ajudar a humanidade. Se vocês puderem ler e praticar, vai ajudar muito vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Kelly. Obrigado, Timol. Obrigado, Romulo. Obrigada, Até doutor mais. Igor. Até uma